Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso comentário da lição da Escola Sabatina dos Jovens, a lição Contexto Bíblico. E semana passada que tivemos uma conversa bem legal com o meu convidado especial, o Bruno Ribeiro Nascimento. Ele que é doutor em filosofia, professor universitário, um apaixonado por essa área aqui da apologética, ciência e religião, questões assim ligadas à fé, à razão, à filosofia da religião. E a lição deste trimestre está promovendo assim debates e conversas e reflexões muito boas. A verdade em tempos de dúvida. Se você perdeu o vídeo da semana passada, que foi muito bom, né? Conversamos aqui sobre coisas bem interessantes a respeito da lição. O tema foi Vale a Pena Crer. Mas esta semana o tema também é bem interessante e ele tem que ver com a passagem de Paulo lá por Atenas, né, no Areópago, um local de discussões filosóficas. O apóstolo Paulo passou por lá. E a tirinha, que, de novo, né, eu tive o privilégio de escrever o texto para a tirinha da semana, traz aqui, então, Paulo, né, pregando ali aos atenienses: povo de Atenas, vejo que vocês são bem religiosos. Aqui tem um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero lhes falar. Aí tem aquela figurinha, né, do indivíduo que aponta o dedo para a TV assim, né? Eu vi. E ele fala, atenção captada. Quer dizer, o texto diz, né? Atenção captada, ponte estabelecida. Paulo estabeleceu uma ponte. Aí o cara, interessante isso aí, né? E aí Paulo continua a pregação, tendo captado a atenção dos atenienses aqui, né? Tá aí a tirinha, então. Eu sei que muitas unidades, muitas classes de jovens gostam de começar a conversa a partir daqui, né? Da tirinha. Então, fica aí também o meu convite para vocês aproveitarem essa ideia. Mas, Bruno, vamos lá. Missão Areópago. Eu começo aqui te perguntando o seguinte: o discurso de Paulo no Areópago, lá em Atenas, inclusive se você procurar aqui no meu canal, coloca ali no buscador a palavra Areópago, você vai encontrar um vídeo, porque eu estive lá ano passado com um grupo de cristãos, né, fazendo um tour ali pela região da Turquia, Grécia, e percorrendo os caminhos de Paulo, e também algumas igrejas do Apocalipse. E eu gravei com o pastor Roger Tavares, um grande amigo, um vídeo lá no Areópago. Ele faz ali todo um preâmbulo sociopolítico, cultural. O pastor Roger conhece muito aquela região e a geopolítica e a origem do cristianismo, né? E depois eu abri a Bíblia em Atos 17 e fizemos ali no Areópago uma reflexão bíblica bem interessante. Então procura aí no buscador do meu canal, Areópago, você vai encontrar esse vídeo. E você vai ter uma ideia também do local ali, porque a gente filmou ali, mostrou como é que é, né? E ali assim, o Paulo estava no local em que dava para olhar ali a Acrópole de Atenas, ou seja, o ambiente era muito convidativo assim para a filosofia, para discussões mais profundas, né? E Paulo, então, naquele local, faz um sermão assim tremendo, né? Uma inspiração, Atos 17. Mas, Bruno, o discurso de Paulo ali no Areópago de Atenas, na Grécia, é frequentemente citado como um modelo de diálogo com a cultura. Quais elementos dessa abordagem, sensibilidade cultural, uso de referências locais, clareza doutrinária, são mais urgentes para a missão cristã no ambiente intelectual e midiático de hoje? O que podemos aprender dessa história? Eu acho que tem dois pontos aí que são significativos, Michel, assim, falando rapidamente. Primeiro, assim, Michel, quando a gente, tipo, enquanto igreja, né, pensa assim, a igreja adventista manda um missionário lá para uma tribo da África, sabe? E aí esse missionário vai se preparar, vai aprender sobre a cultura daquele local, vai aprender sobre a língua daqueles povos, para pregar o evangelho para eles, etc. Eu penso, Michelson, que quando os nossos universitários eles vão para a universidade, eu penso que algo similar precisa acontecer, sabe? Então, deveria haver também um certo preparo espiritual e intelectual para os nossos jovens quando eles vão para a universidade, porque eles vão também para um campo missional, sabe? A universidade eu enxergo como um local missional, sabe? Então, Paulo, quando ele vai para Atenas, ele é muito bem preparado. Tem um teólogo, não lembro agora se foi o Karl Barth ou se foi o reverendo John Stott. Ele diz assim, a gente precisa ler, né? A gente precisa olhar o mundo com as escrituras numa mão e o jornal no outro. Acho que isso, Michelson, nessa pergunta que você me fez,
traz muito bem esse ponto aqui de Paulo, em Atos 17, no Areópago, sabe? De um lado, a gente precisa estar atento às principais questões que a cultura, o contexto acadêmico, a mídia nos faz, né? Então, a mídia está bombardeando aí com visões de mundo, com perguntas, com questionamentos, etc. E do outro lado, Michel, a gente não pode encarar essas perguntas sem estar o pé enraizado nas escrituras. Isso é um perigo, sabe? Então, responder essas perguntas com base mais na cultura do que nas escrituras. Então, assim, eu acho que para pegar essa metáfora aí, que eu não lembro se foi de John Stott ou do Karl Barth, a gente deve estar enraizado nas escrituras e enraizado também, ler também, ser um bom leitor também da cultura. E eu penso, Michel, assim, que o apóstolo Paulo fez essas coisas, tá? Você vê lá no discurso dele, em Atos 17, ele pega referências ali, da cultura grega, etc., e, ao mesmo tempo, ele traz a história do Antigo Testamento ali, até a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, o cristão meio que tem que olhar para esses dois lados, né? John Stott diz que é a união de dois mundos, né? A gente olha para o mundo, a gente ouve o mundo e a gente olha para as escrituras, a gente ouve as escrituras, porque a gente precisa colocar essas coisas para dialogar. Porque o perigo, Michel, assim, para encerrar, da gente só ouvir o mundo é que a gente fica sem a nossa base cristã de como é que a gente responde aquilo, sabe? Mas o perigo também de olhar para as escrituras e não olhar as respostas é porque a gente também corre o perigo de, assim, começar a não dialogar com a cultura, e isso é um problema para a missão, entendeu? Então, a gente, por exemplo, pode correr o perigo, Michel, de estar fazendo perguntas ou respondendo perguntas que ninguém está fazendo, sabe? Então, por isso que um cristão deve olhar para esses dois caminhos. Muito bom. E o que eu também gosto de destacar quando leio aqui Atos 17, na atitude de Paulo, é que ele se vale de elementos da cultura, elementos lícitos, né? É uma literatura até nobre que ele utiliza ali, não usa aquela coisa assim mais lixão, né, da cultura, mundo cão, assim, coisa, para usar as expressões mais atuais. Ele aproveita elementos culturais como ganchos, né, para despertar o interesse, para criar pontes, para contextualizar a mensagem, mas ele sabe o que utilizar também da cultura. Isso é bem interessante, né? Eu acho que o discernimento espiritual, aquilo que o Espírito Santo nos dá realmente, né, de entendimento, aquela que você comentou na primeira semana, né, que é aquela sabedoria que vem do alto e não só uma mera inteligência. Paulo tinha essa sabedoria. Ele sabia como transitar em meio à cultura e sabia como aproveitar e o que aproveitar dessa cultura para pregar o evangelho, para criar pontes, né? E o interessante é que ele começa justamente por um desses elementos, né, o Bruno, ao Deus desconhecido, o altar ao Deus desconhecido, para apresentar um criador pessoal, né? Como que nós, hoje, podemos também identificar esses, aspas, altares desconhecidos, ou seja, ideias, valores, inquietações da sociedade, que servem como pontos de contato para o evangelho, sem diluir a verdade bíblica? Como enfrentar esse desafio aí, Bruno? É muito boa essa questão, Michel, sabe por quê? Porque eu acho que, assim, parte dos meus livros preferidos de apologética, Michel, são livros que fazem isso, sabe? Por exemplo, eles enxergam, vamos chamar assim, né, altares contemporâneos, como você colocou aí na sua pergunta, enxergam altares contemporâneos e mostram como as escrituras respondem a esses altares contemporâneos. Tem um livro, né, Apologética no século XXI, do Alistair McGrath, que tem um capítulo, Michel Sali, daquele livro, em que ele coloca, assim, vários pontos de contato. Olha, a cultura, atualmente, está trazendo esses pontos aqui, ó. A gente deve dialogar com eles. Então, a cultura está trazendo pontos sobre o direito das mulheres, a cultura traz pontos sobre sexualidade, a cultura traz pontos sobre racismo, opressão, a cultura traz pontos sobre a crença em Deus, a legitimidade intelectual da crença em Deus. A gente tem que dialogar sobre esses pontos. Dois outros que eu acho muito interessante
Uma é da Rebecca McLuhan, chama-se O Credo Secular. Essa autora é uma apologista maravilhosa, Michel. O Credo Secular. Porque uma coisa que que ela vai chamar a atenção nesse livro, O Credo Secular, é o seguinte, Michel. Quando você vê determinadas pessoas fora do arraial cristã e até anticristãs, elas trazem determinados pontos que são importantes mesmos, fazem parte da boa criação de Deus. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa valorizando a sexualidade, isso é parte da boa criação de Deus. Tem um ponto ali. Então, quando você vê uma pessoa, sei lá, de um determinado espectro político, né? Ela vai dizer, por exemplo, você vê um progressista falando sobre o valor e a dignidade do ser humano, sendo contra o racismo, quando você vê um conservador, ele falando sobre a importância da gente manter determinadas coisas, isso é importante. Essas pessoas estão tocando em pontos importantes. E as escrituras tocam nesse ponto. Então, você não pode ignorar completamente essa, digamos assim, essa intuição da pessoa. Você tem como usar aquilo ali como uma ponte para levar ela para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sabe? Um outro livro que eu gosto muito é Deus numa Era Secular e Fé na Era do Ceticismo, ambos do Timothy Keller. Ele também vai trazer esse ponto, sabe? O quanto nós, cristãos, devemos enxergar, olhar as preocupações, os altares contemporâneos, vamos chamar assim, os valores, as inquietações, as ideias que tem aí na sociedade, para a gente usar isso como elemento de ponte para o evangelho. Então, para encerrar, Michel, é muito mais proveitoso. Eu acho que a pessoa está muito mais disposta a escutar. Pensa num progressista, Michel. E aí você diz assim, olha, a tradição cristã, ela vê um ponto aí significativo com relação a isso aí do combate ao racismo. Olha, a tradição cristã vê um ponto sobre essa valorização da sexualidade, que a sexualidade é uma coisa boa, uma coisa valorosa, sabe? Pensa, Michel, é muito mais, você tem muito mais uma probabilidade do outro lhe escutar você fazendo uma ponte do que você começar assim, sabe, a já ir para os pontos que você discorda do outro, né? Então, a possibilidade de você ser ouvido é muito maior você fazendo essa ligação, sabe, entre aquilo que a pessoa está dizendo, acreditando, e o evangelho, por exemplo. Esse é um grande desafio, né, para todos nós, né, porque Paulo podia chegar lá em Atenas chutando um balde, né? Sim. Olha, vocês são os pagãos, vocês são os idólatras, vocês são idólatras que vocês colocam até um altar para um Deus que nem conhecem, que absurdo. Não, mas ele chega ali, observa e diz, olha, ateniense, eu vejo que vocês são muito religiosos, né, vocês têm muita fé, vocês adoram, né, Deus, inclusive coloca aqui um altar para não desrespeitar nenhum deles, né? E é sobre esse que eu quero falar. Olha que interessante, que tapa na cara de muita gente, inclusive na minha, né? Porque às vezes a gente tem esse espírito mais combativo, já quer partir para confrontação, né? E esse tipo de atitude muitas vezes fecha as portas, né? Enquanto, como o Bruno disse, né, aproveitando esses altares modernos, né? Você pega aí, quem sabe, né, alguém de uma mente progressista ou alguém de uma mente mais conservadora. Olha, a Bíblia realmente valoriza a família, os bons costumes. Olha só o que diz aqui o Evangelho, né? A Bíblia realmente é contra, né, a misoginia, contra, evidentemente, contra o racismo. Olha só o que diz aqui a palavra. E aí, pontes podem ser estabelecidas onde, talvez, no início, muros seriam erigidos, construídos, né? Então, é um desafio, né? Que Deus nos ajude realmente a ter essa sabedoria, esse tato, né? Para lidar com essas questões como Paulo lidou ali no Areópago, né? Agora, Bruno, já aproveitar um pouco assim o seu background em filosofia, né? Diante de correntes ali como o epicurismo, o estoicismo, né, que Paulo confrontou naquela ocasião, ele confronta essas visões de mundo, né? Que paralelos a gente pode traçar entre essas filosofias antigas e as cosmovisões modernas presentes, por exemplo, em universidades, né, nos ambientes universitários, na ciência e até nas redes sociais. Tem um teólogo cristão, né? É um bispo anglicano, o N.T. Wright. Ele vai dizer que, por exemplo, o mundo contemporâneo ele é muito epicurista. Porque os epicureus eles acreditavam assim, Michel, os deuses estão lá no céu. Nós seres humanos, resolvemos as coisas aqui na Terra.
E perceba, Michel, a cultura contemporânea é muito assim, né? Então, ó, Deus não entra aqui, Deus é uma coisa privada. Essa é uma mentalidade epicurista, né? O estoicismo também, hoje em dia, está muito em alta, né? Por exemplo, essa ideia de que o pessoal está retomando muito Marco Aurélio, Sêneca, que era um contemporâneo do apóstolo Paulo, e outros filósofos com essa ideia de que você só tem que se preocupar com aquilo que está sob seu controle. É irracional você chorar por aquilo que você não pode controlar, né? Mas eu penso assim, Michelson, além desses paralelos de ideias, né? Acho que um paralelo importante é que, naquela época, você tinha ali visões de mundo que ganhavam o coração das pessoas, né? E o cristianismo se colocava como uma visão de mundo alternativa a essas visões de mundo, porque a filosofia antiga, ela nunca foi vista como simplesmente um conjunto de ideias, sabe? Ela sempre foi vista como um modo de vida. E quando o cristianismo aparece no mundo, ele também ele encara essas filosofias que eram vistas como um modo de vida. O cristianismo também é um modo de vida, sabe? E eu percebo que hoje isso está retomando muito, não só na filosofia, mas na sociedade contemporânea, sabe? Então, eu vejo os filósofos contemporâneos, por exemplo, o filósofo contemporâneo, na minha opinião, o mais relevante, talvez, da atualidade, o Byung-Chul Han, ele escreveu Sociedade do Cansaço, né? Ele traz questões assim, por exemplo, o desaparecimento dos rituais. Como a gente está precisando descansar. Como a gente está precisando resgatar o sábado, né? O Shabat, etc. Então, assim, eu acho que o paralelo maior que a gente pode traçar entre as filosofias antigas e as cosmovisões modernas é porque, assim, Michel, as redes sociais, a universidade, ela nos ajuda a identificar uma espécie de necessidade da sociedade contemporânea, sabe? Onde é que você via essa necessidade antigamente? Você via lá no Areópago. Então, no Areópago era o que as pessoas estavam disputando. Se você quisesse meio que conhecer um pouco ali a sociedade grega, conhecer as principais ideias que influenciavam eles, vá no Areópago. Se você quiser conhecer a sociedade contemporânea, dê uma olhada nas redes sociais, sabe? E eu vejo que fortemente está sendo proposto isso, sabe? Um modo de vida. E a gente está numa posição, principalmente assim, falando dentro da tradição adventista, né? De falar de coisas, de trazer coisas bíblicas que são importantes para a sociedade contemporânea, sabe? Porque eu vejo a sociedade falando muito, sei lá, escala 6x1, burnout, cansaço mental, etc. Tudo isso, Michel, são pontes que a gente pode estabelecer para falar de elementos bíblicos importantes, sabe? E aí fica o desafio para os nossos jovens, especialmente, né, que são tão ativos aí nas redes sociais, de como usar esses canais tão acessíveis, gratuitos, né? É uma coisa que nós, que vivemos aí décadas anteriores, né, até no século passado, no meu caso aí, era algo inconcebível a gente ter acesso a um canal. Por exemplo, aqui eu tenho meu canal, né? Era algo assim inconcebível. Hoje você pode pregar, você pode usar esse microfone poderoso aí para levar a mensagem. O desafio é como usar as minhas redes sociais nas arenas, né, nas ágoras, nas praças modernas, e ser uma voz relevante, né? Ser atrativo, captar a atenção das pessoas. Não temos fórmulas prontas, mas você pode muito bem colocar isso diante de Deus, né? Senhor, ajuda a usar minhas redes sociais de modo assim consistente, com propósito. Tenho certeza de que Deus vai ajudar você a fazer isso. Aproveite então esses recursos e siga o exemplo de Paulo, né? Ali no Areópago. Tem quantos areópagos modernos nós temos hoje para alcançar também, e a missão dele não foi em vão, né? A Dâmaris, o Dionísio, né, e alguns outros ali em Atenas se converteram ao evangelho, né? E se uma pessoa aceita Jesus como Salvador, já foi uma tremenda de uma vitória, né? Bruno, para a gente encerrar a conversa aqui sobre a lição 2, o pensador cristão Charles Malik disse que a missão do cristianismo é salvar a alma e salvar a mente.
Interessante esse pensamento, né? Como a igreja pode cumprir essa missão no contexto atual, alcançando o meio acadêmico e cultural com profundidade intelectual, mas mantendo o centro no Cristo crucificado e ressurreto? Que o próprio Paulo vai perceber depois, né? Que pregar Cristo, pregar a mensagem da cruz, era realmente e é realmente a coisa mais importante. Como é que a gente consegue equalizar essas questões, ô Bruno? Eu acho que o cristão, primeiro, ele tem que conhecer muito sobre o evangelho, Michel, porque isso parece assim o beabá, mas se tem um ponto que os cristãos desceram a desejar é conhecer as grandes doutrinas cristãs, sabe? A justificação pela fé, a, a doutrina da encarnação, da crucificação, da ressurreição do nosso Senhor. Então, o cristão deve estar enraizado nisso, sabe? Porque corre-se o perigo, Michel, do cristão ter muita erudição em outras áreas e essa erudição não ressoar com verdades bíblicas importantes e profundas para a sociedade contemporânea. E aí pensa, né, o Malik dizendo assim, a gente precisa salvar a alma e salvar a mente, porque ele era um defensor disso, né? Ele sabe que a mente também é um elemento importante. Então, por isso, eu acho assim, Michel, se fosse para, digamos assim, dar um conselho por onde caminhar, eu acho que os cristãos deveriam se enraizar numa igreja local, sabe? Você não faz uma missão bem-sucedida, por exemplo, na universidade, com os seus pares, com os seus colegas do trabalho, desarticulado de uma igreja local. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que estar numa comunidade, enraizado numa comunidade, porque aquela comunidade é que vai lhe ajudar em momentos de dúvida, em momentos de fé, vai lhe indicar coisas, aquela comunidade vai sustentar você por um tempo. Você não pode achar que a missão cristã é uma coisa sozinha. Eu acho que ele tem que se enraizar também no estudo teológico, tá, Michel? Então, assim, eu vejo que os cristãos têm determinados deveres a depender de onde ele está. E, por exemplo, se ele é um acadêmico, ele tem um dever de se aprofundar na disciplina dele e ele tem um dever também de se aprofundar na verdade bíblica de forma que outras pessoas talvez não tenham esse dever dessa forma, sabe? Então, ele tem um dever de ir mais longe do que, sei lá, o avô dele que não sabia ler direito. Esse cristão que está frequentando a universidade. Eu penso assim para a gente está pensando aqui em honrar o nome do Senhor Deus, sabe? Então, assim, ele precisa se aprofundar na disciplina acadêmica dele, se ele está estudando psicologia, se ele está estudando administração, se ele está estudando inteligência artificial, etc. E ele precisa também se aprofundar na fé cristã e ver como a cosmovisão cristã dialoga com essas coisas, sabe? Então, essa é uma coisa que ele nunca pode deixar, digamos assim, escapar. E aí, Michel, assim, para encerrar, né, essa pergunta, tipo, você falou muito bem, né, que as redes sociais são tem um potencial extremamente significativo, etc. E, ao mesmo tempo, o cristão nunca pode esquecer que, assim, o que é que vai levar um professor, os colegas dele, a, por exemplo, prestar atenção nos meus stories do Instagram? É a minha relação pessoal com ele, sabe? Então, a relação pessoal é o tipo de coisa que as redes sociais não conseguem substituir, né? O apóstolo João, se eu não me engano, não lembro se nasceu a sua segunda epístola ou na terceira, ele diz assim, ele termina a carta dizendo: tenho muitas coisas a falar para vocês, mas prefiro falar face a face. Então, esse é um ponto também que pega, principalmente, Michel, se o pessoal, digamos assim, mais escolarizado, entendeu? Um pessoal que, digamos assim, ele tem uma tendência de ignorar as pessoas, mas ele vai ter uma dificuldade maior de ignorar você, os seus argumentos, etc., se ele tiver uma relação pessoal com você. Agora, se você for o tipo de coisa que mal fala com ele, só está ali para responder coisas que ele coloca, sem uma relação pessoal por trás, aquilo ali vai soar uma coisa meio vazia, inclusive para ele, sabe? Bruno, isso que você falou de envolvimento com a igreja local, deixa eu frisar isso, como é importante você estar envolvido com uma comunidade e em missão, né? Porque uma coisa é você ter uma fé racional no campo das ideias, isso tem o seu valor e a sua importância, mas se você não coloca em prática,
Se você não vive isso, se você não se envolve na missão, dar um estudo bíblico, pregar nas igrejas, evangelizar, usando seus talentos, seus dons, isso acaba enfraquecendo com o tempo, né? Então, nós precisamos estar ativos na obra de Deus. E isso vai, com certeza, manter a sua fé vibrante. E outra coisa, e isso eu falo com experiência própria, né? Você ministrar estudos bíblicos. Talvez não seja o seu dom, mas você pode acompanhar alguém nesse trabalho, né? Como a gente aprende nesse processo? Porque quando a gente estuda a Bíblia com as pessoas, aqui eu me lembrei do James Sire, né? Aquele livro Universo ao Lado, né? Sim. Quantos universos a gente conhece nesse processo de evangelizar, né? A gente vai conhecer, vai conversar, vai interagir. Nesse processo, eu já tenho 30 anos de estudos bíblicos com a minha esposa, somos uma dupla missionária desde quando a gente namorava. A gente conhece pessoas de igrejas evangélicas, pentecostais, ateus, pessoas de outras religiões não cristãs, enfim, e essa interação vai nos enriquecendo. E a gente vai tendo que buscar respostas para perguntas que a gente nunca fez, talvez, por não ter contato com esses universos paralelos, né? Esses universos ao lado. Então, envolva-se na missão. Os desafios que vão aparecendo vão fortalecer a sua fé também. Eu quero encerrar, mais uma vez, recomendando esses 2 livros aqui da Casa Publicadora Brasileira, para quem gosta de apologética ou quer aprofundar, quem sabe aí, aquilo que está aprendendo com a lição da Escola Sabatina dos Jovens. Esse aqui, o História da Vida, que é uma introdução ao criacionismo, digamos assim, mas também traz aqui questões como argumento teleológico, cosmológico e outros, e a Descoberta, que é uma literatura, que é um livro, um romance, né, com personagens, com enredo, que traz aqui os argumentos apologéticos, criacionistas, mesclados numa trama envolvente. Então fica aqui essas recomendações de leitura para este trimestre, quem sabe como leitura complementar. Bruno, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Semana que vem você volta para a gente conversar um pouco mais aqui sobre essa lição que está tremendamente boa. Apologética. Não perca, viu? Não perca nenhuma semana. Estude cada um desses temas aqui e, se puder, compartilhe esses nossos vídeos aqui que servem de incentivo também ao estudo, né? Compartilhe, curta, comente aqui embaixo também. Se eu não souber responder, eu chamo o Bruno para responder e assim a gente vai criando um movimento aí, né, de estudo, de aprofundamento na lição e no tema da apologética. Obrigado, Bruno, mais uma vez, e você que nos acompanhou até aqui, grande abraço, Deus abençoe a sua família, sua vida, e até o próximo vídeo aqui com o resumo da lição da Escola Sabatina dos Jovens.